Então, agora, dando sequência aí, vamos fazer a parte 3 da aula, que nós vamos falar sobre os métodos de conservação da carne. Bom, o primeiro método de conservação é um dos mais conhecidos, que é o método de resfriamento. Deixa eu pegar aqui meu cursor. Então, os métodos de resfriamento. Só lembrando, né, quando eu falei para vocês que a conservação pelo controle de temperatura, quando se usa o resfriamento, são temperaturas aí que variam de 0 até 10 graus, existem alguns lugares que falam até 15, né, para a gente retomar as nossas primeiras aulas aí de tecnologia. No caso das carnes, especificamente, devem ser preservadas aí a uma temperatura bem mais baixa, em torno de 4 graus, né? E o que é importante salientar que o resfriamento ele não promove destruição de micro-organismos, né? Os micro-organismos eles continuam se proliferando, então por isso que a validade das carnes que são refrigeradas ainda não é tão extensa, né? Hoje em dia, que eu vou falar daqui a pouquinho, existem os processos de embalagens que podem ser utilizados, mas as carnes refrigeradas de maneira geral têm uma validade aí de 3 dias aí, tá? Então, o resfriamento ele serve para inibir o crescimento microbiano, controla aí a ação de enzimas e enzimas que são tanto do próprio tecido quanto enzimas que são microbianas e reduz as reações de oxigênio com o ambiente. Basicamente é isso. Existe outro processo que é o congelamento, então as carnes, depois que elas recebem, depois que elas são abatidas, são cortadas em partes, né, os seus cortes, aí elas recebem aí uma temperatura bem mais baixa, aí são temperaturas de menos 18, sofrem aí um resfriamento rápido. Existem alguns locais, algumas marcas que estão fazendo o congelamento não da peça mais, né? E sim de partes da peça, então de pedaços. Então corta a carne em cubos e congela, corta a carne em bifes e congela, né? Inclusive, existe até uma marca, eu acabei nem comentando na aula anterior, na parte anterior, né? Que existem alguns processos mecânicos que ajudam também a acelerar o processo de rigor mortis, que é feito nessa etapa. Então, depois que faz o corte da carne, né, as carnes em partes, enfim, pode receber também uma ação mecânica, como se fosse um martelinho, digamos assim, para poder promover, para poder gerar um amaciamento da carne, né? Então, hoje em dia se fala do amaciamento químico, isso não existe, né? Para o frigorífico não existe, mas existe o amaciamento físico que deixa a carne aí mais macia, tá bom? Então, o congelamento é um resfriamento rápido, e aí deve ser preservado em temperaturas bem baixas, né? Então, o ideal aí é sempre a menos de 18. Bom, além do resfriamento e do congelamento, nós temos a temperatura quente, né? Que aí seria o calor no caso. Deixa eu pegar meu cursor, que seria o calor. Nesse caso, nós temos os exemplos, o exemplo, né, são das carnes que são enlatadas, então a gente tem aqui um modelo das carnes enlatadas. O seu processo se dá, então, pega partes dos animais, claro que não são os cortes nobres, porque os cortes nobres vão ser comercializados resfriados, refrigerados ou congelados, pegam outras partes, se tritura, adiciona sal, adiciona temperos, mistura essa carne, e aí essa carne, ela, por processos mecânicos, essa carne industrial, né? Essa carne vai dentro dessa lata, entra dentro dessa lata, e aí vai para a autoclave sofrer aí uma temperatura bem superior a 100 graus, então 120. E o interessante é que a autoclave, sempre lembrando, ela é alta temperatura e pressão, então destrói aí micro-organismos e e promove aí uma durabilidade do alimento por um bom tempo. Aqui no Brasil não se encontra muito dessa carne, justamente porque nós temos aí uma facilidade de produção, mas em outros países em que a carne acaba sendo um produto mais raro de se encontrar, é mais
fácil da gente encontrar esse tipo de processamento, tá bom? Bom, aí em relação aos derivados da carne, então antes de eu começar a falar sobre os derivados, eu gosto de falar um pouco da parte histórica, né? Então, em relação aos derivados, se diz que há 1500 anos antes de Cristo já se usavam alguns embutidos para poder auxiliar no processo de conservação das carnes. Na Odisseia de Homero, há 900 anos antes de Cristo, citado, né, numa dos seus trechos, que existia uma tripa de cabra recheada com sangue e gordura. Então já se mostrava a existência desses tipos de alimentos antes de Cristo. Claro que na época era utilizado bem mais com uma característica de conservação. Hoje é mais a título de diferenciar o produto, né? Hoje se usa mais para essa característica do que realmente processos de conservação, uma vez que nós temos aí processos efetivos de conservação, que é o resfriamento e o congelamento, que são mais fáceis de serem aplicados. Dentre os derivados de carne, nós temos aí o charque, né? O charque, ele é um produto originado aí do sul do Brasil. Ele é um pouco mais salgado, então ele tem uma atividade de água de 0,75, porque é adicionado de 12 a 15% de sal, e deixando, né, com que ele tenha uma umidade aí de 44%. Então isso significa que ele é bem salgado, se adiciona bastante sal, para que haja aí a diminuição da atividade de água, e aí ele tem aí uma quantidade de sal maior, né? Tem uma validade aí grande, então de 3 a 4 meses, e se tiver embalado a vácuo, chega até 180 dias, tá? Então, só para lembrar, como é um produto originário do sul, ele pode, essa carne, né, ela pode ficar sob o sol, né, ficar exposta ao sol, justamente porque não é um sol como do Nordeste, por exemplo, que acaba aí alterando as características, que acaba esturricando, né, entre aspas, a característica da carne. Nós temos a carne de sol. A carne de sol, essa sim já é um produto originário do Nordeste do Brasil, tá? É uma carne que ela tem uma menor quantidade de sal adicionada, então sua atividade de água é em torno de 0,92, por isso que seu prazo de validade aí é inferior ao charque. E o fato de adicionar de 5 a 6% de sal faz com que ela tenha de 64% a 70% de umidade. Então, ela tem aí, é um pouquinho mais úmida e um pouquinho menos salgada do que o charque. No entanto, para ajudar no processo de desidratação, né, de evaporação e retirada aí dessa umidade da carne, né, além da quantidade de sal, ela também é deixada né, exposta ao ambiente. No entanto, em se tratando de um alimento proveniente do Nordeste, ela não é deixada diretamente sob o sol, e sim em locais que são cobertos aí com ventilação, porque como o sol é um pouco mais escaldante, um sol um pouco mais forte, acaba provocando aí alteração da qualidade da carne, tá bom? E aí nós temos o jacket beef. O jacket beef, ele é o mais conhecido entre nós, justamente porque ele tem essa característica, né? Ele já está aí embalada, já está processada, e aí a gente consegue encontrar essa carne mesmo fora da temperatura, né? Temperatura fria. Então a gente consegue encontrar embaladinha dessa forma em qualquer local, qualquer prateleira, aí em temperatura ambiente. A diferença do jacket beef é que ela recebe nitrito e pode também receber nitrato, que é o que nós chamamos de sais de cura. Aproveitando um pouquinho para falar, esses são aditivos importantes adicionados à carne que diminuem o crescimento de micro-organismos, principalmente evita a formação de esporos daquelas bactérias que são anaeróbicas, né? Esporos e também toxinas.
Então, quando eu tenho um embutido ou quando eu tenho produtos que são embalados a vácuo, como esse aqui no caso, por exemplo, né, podem ser adicionados nitrito e nitrato, que eles evitam, eles previnem, né, tem uma ação conservante, uma ação de aditivo de conservação, previnem com que haja o crescimento de micro-organismos, entre eles principalmente a formação de esporos e de toxinas de bactérias que são anaeróbicas, tá bom? Aí qual é o inconveniente quando se adiciona o nitrito e nitrato? Tá? O inconveniente é que eles são fermentados aí pelas bactérias intestinais, provocam a formação de substâncias chamadas nitrosaminas, e essas substâncias nitrosaminas têm um poder carcinogênico, né? Então, quando a gente consome muitos desses alimentos, um consumo diário, um consumo frequente, aí pode, né, favorecer com que haja o desenvolvimento aí de câncer, principalmente de intestino. Só que assim, né, a Organização Mundial da Saúde, ela realmente divulgou da importância da gente tomar cuidado, claro, mas para aqueles, assim, vai acontecer para aquelas pessoas que têm um consumo diário. Então, de vez em quando, para quem consome esse tipo de produto, então de vez em quando consumir, que é muito frequente também ser adicionado em embutidos, né? Então em presunto, peito de peru, esses embutidos de maneira geral, é muito comum ser adicionado. Para quando a gente consome esse tipo de produto, não tem problema se eu consumir de forma esporádica, né? Não é isso que vai levar à formação de câncer, mas e sim o consumo aí diário, tá bom? Bom, então sobre nitrito e nitrato eu acabei falando. Jerked beef, então ele é um alimento que recebe esse nitrito e nitrato. E uma outra coisa importante que eu acabei esquecendo de falar, que qualquer alimento que recebe o seu nitrito, que recebe o seu nitrato, ele muda a sua coloração, ele fica com um aspecto mais rosado, porque ele reage com a mioglobina da carne e deixa a carne com uma característica mais rosada. Então, por isso que presunto, o peito de peru, salame, eles têm uma característica mais rosada, tá? Não sei se vai dar tempo em aula prática da gente fazer, né? Dentre as aulas que nós fazemos, uma delas é a linguiça, e às vezes eu falo para vocês adicionarem os sais de cura, às vezes não. E é muito legal quando a gente não adiciona, a carne, apesar de ficar mais branquinha, né? Ela não fica com aquela característica rosada, característica do nitrito e do nitrato. E aí ela, né, ela fica um pouquinho diferente das convencionais, tá? E aí, às vezes, quando a gente faz hambúrguer, eu também falo adiciona ou não adiciona, né? Então, às vezes, vocês também fazem essa comparação em termos de coloração. Claro que quando fica com uma característica mais avermelhadinha, ela tem uma característica mais palatável, não, mas ela melhora as suas características sensoriais do que ela ficar mais esbranquiçada, um aspecto mais pálido, tá bom? Então, ela tem essa característica, né, de dar uma melhorada aí nas características sensoriais, né? Principalmente na coloração do alimento, tá bom? Aqui eu coloquei só a existência de vários embutidos, né? Então a gente tem produtos que são frescais, como as linguiças, que é o que nós vamos fazer em aula prática, se tudo der certo, né? Existem os defumados não cozidos, por exemplo, existem as linguiças, existem aqueles que são cozidos e defumados, então existem alguns tipos de presunto, tem aqueles que são cozidos a temperatura mais elevada, por exemplo, mortadela e salsicha, tanto é que a gente até pode consumir esses alimentos aí mesmo sem né, a salsicha, por exemplo, sem sofrer o processo de cozimento, porque ela já está já processada, né? Ela já está previamente cozida. Agora, vou falar um pouquinho sobre os ingredientes que podem ser adicionados aos embutidos. Então, alguns embutidos, eles recebem o amido ou a proteína vegetal, que no caso a gente chama de PTS ou caseinato. Vai ser muito clássico, né, a questão do PTS quando vocês fizerem o hambúrguer. Então, tem grupos que vão adicionar
PTS, tem grupos que não vão adicionar e a gente vai avaliar a diferença entre eles. Essas substâncias elas são adicionadas com uma característica de enchedora. Então imaginem o seguinte, que é adicionado aí uma proteína texturizada para encher, então eu coloco uma menor quantidade de carne, né? Então claro que existe uma proporção, mas eu coloco um pouco menos de carne, coloco uma substância enchedora e vai me dar aí um embutido, vai me dar, né, por exemplo, hambúrguer, né? Então existe aí essa característica. Por isso que hoje existem empresas que falam 100% carne bovina, né? Ou 100% carne suína, principalmente os hambúrgueres, para dizer que não tem essas substâncias enchedoras. Então elas têm uma ação aí de diminuir custo, principalmente, porque menos carne é adicionada, mas ela também tem uma questão importante que é de ajudar na solubilização e de emulsificação, né? Porque principalmente a PTS, que ela é formada por fosfolipídios, né? E esses fosfolipídios têm essa característica de ajudar no processo de emulsão, né? De formar uma substância única, tá bom? A água e o gelo. A água e o gelo, eles são adicionados principalmente em linguiças, são de fundamental importância para promover a solubilização dos ingredientes. Então, quando a gente fala em linguiça, quando a gente fala em alguns embutidos, é importante se adicionar água, mas se adicionam também sal, adiciona temperos, especiarias, e tudo isso, né, a presença da água faz com que aumente aí essa solubilização desses temperos e que homogeneize aí esse tempero pela carne, tá? Então ela tem esse fundamento, um fundamento de auxiliar no enchimento, justamente porque deixa a carne bem mais macia, bem mais maleável quando você trabalha com uma carne triturada e adiciona água, então melhora aí, facilita o enchimento do embutido e, de certa forma, aumenta a textura, melhora a textura e a suculência, porque você tem aí mais água, então isso é natural. E, de certa forma, resfria, ajuda no processo aí durante o processamento, ela ajuda nesse resfriamento e ajuda no processo de conservação. O sal, então, ele tem o objetivo de conferir sabor e também ajudar no processo aí de conservação, como nós já falamos anteriormente. Posso adicionar especiarias. As especiarias, elas têm um fundamento de melhorar sabor, junto com o sal, deixar um sabor muito mais palatável para o embutido, principalmente, né? Algumas especiarias podem até ajudar na conservação, porque são substâncias que são especiarias que contêm substâncias que são antibacterianas, né? Então elas ajudam nesse processo de conservação, por exemplo, canela, cravo, enfim, então eu posso adicionar justamente porque tem essas substâncias que ajudam no processo de conservação. E alguns ainda condimentos, por exemplo, como os açúcares, eles podem até conferir um certo brilho e melhorar a característica visual desse produto a partir do momento que acaba sendo cozido, tá? Posso adicionar aí o que a gente chama de glutamato monossódico, ou os inosinatos, ou os hidrolisados de proteína. Nossa, tá difícil hoje. Essas substâncias, elas potencializam o sabor. Um pouquinho mais para frente a gente vai falar, né, nos aditivos, sobre a ação dessas substâncias, mas são substâncias que potencializam aí o sabor, né? Então deixa o alimento muito mais saboroso, digamos assim. Ele é bastante usado em produtos que são industrializados, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais em aditivos. Bom, aí nós temos a defumação. Defumação, não sei se vocês estão lembrados, mas eu falei na aula de queijo, é importante só retomar que a defumação, ela gera uma casquinha ao alimento e essa casquinha,
ela ajuda no processo de conservação, porque gera uma barreira física e, ao mesmo tempo, se tem aí se produz determinadas substâncias que vão diminuir o crescimento de micro-organismos, né, que vão evitar que haja o crescimento. Então, bastante bacana. Hoje em dia, a defumação ela tem muito mais interesse aí em termos de sabor, né, do que o próprio método de conservação, mas é importante lembrar que a defumação ela tem esse processo de ajudar como processo de conservação, né, e também de ajudar no retardo, né, da oxidação de gorduras também, né? Então, algumas vantagens aí do processo de defumação. Bom, hoje em dia, do ponto de vista tecnologia, cada vez mais se investe em embalagens, e aí as embalagens a vácuo vieram aí para ajudar no processo de conservação das carnes. Então, tem algumas carnes que são resfriadas, e pelo simples processo de estarem embaladas a vácuo, elas conseguem aí manter um prazo de validade um pouquinho maior, né? Então aí é bem utilizado nos dias atuais. Existem algumas carnes que recebem os aditivos, não somente os embutidos, como eu falei a respeito dos nitritos e nitratos, que nós chamamos de maneira geral dos sais de cura, mas podem receber outros aditivos, então alguns antioxidantes, alguns acidulantes, também podem receber. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o uso desses aditivos, mas o mais comum que é adicionado à carne, sim, são os nitritos e os nitratos, que é os sais de cura. Bom, e aqui para finalizar, né, para falar um pouquinho sobre os derivados de carne de maneira geral. Então, gente, existem vários derivados de carne, né? Então, de maneira geral, a tecnologia ela é aplicada para que se produzam aí diferentes tipos de carnes. Então, a gente pode encontrar na forma de almôndega, de hambúrguer, na forma de linguiça, mortadela. Então, existem vários tipos de processamento, principalmente no que diz respeito aos processos de variação, né, dos tipos de carne, e que, de certa forma, vão ajudar nos processos de conservação. Bom, gente, finalizando a aula, hoje essa aula foi um pouco extensa, então nós vamos ficar só com tecnologia de carne. Não esqueçam de preencher o Forms, que eu vou deixar o link aí a seguir, para computar aí presença, tá bom, gente? Então, até mais e posteriormente daremos aí continuidade aos processos de tecnologia, tá bom? Até mais, gente!